Você sabia que alguns dos momentos mais marcantes da história foram protagonizados por adolescentes? De conquistas militares a diários atemporais, jovens desafiaram as expectativas e deixaram sua marca no mundo. Quem foram eles e como alcançaram tanto em tão pouca idade? Vamos mergulhar nas histórias das figuras mais jovens que mudaram a história para sempre. Na história, a grandeza é frequentemente associada à idade e à experiência. Mas houve indivíduos excepcionais que não esperaram a vida adulta para deixar sua marca. Essas jovens figuras alcançaram feitos extraordinários, muitas vezes sob imensa pressão ou diante de desafios inimagináveis. Suas histórias nos lembram do potencial para coragem, resiliência e inovação em qualquer idade. Hoje vamos explorar a vida de duas figuras icônicas, Alexandre, o Grande, que construiu um império antes dos 30 anos, e Anne Frank, cujo comovente diário capturou os horrores da guerra pelos olhos de uma criança. Também destacaremos outras jovens figuras notáveis cujas histórias continuam a nos inspirar. Comecemos com Alexandre, o Grande, um nome sinônimo de genialidade militar e ambição. Nascido em 356 a.C. na Macedônia, Alexandre era filho do rei Felipe II. Desde jovem demonstrou inteligência e liderança excepcionais, tendo Aristóteles como seu tutor. Aos 20 anos, Alexandre herdou o trono após o assassinato de seu pai. O que se seguiu foi uma jornada de conquistas sem precedentes. Aos 30 anos, ele havia criado um dos maiores impérios da história, que se estendia da Grécia ao Egito e ao leste até a Índia. Alexandre não foi apenas um conquistador, ele foi um visionário que espalhou a cultura e as ideias gregas pelo mundo conhecido, influenciando a filosofia, a arte e a ciência por séculos. Suas estratégias militares ainda são estudadas hoje, e sua ousadia em batalha inspirava lealdade entre seus soldados. Mas sua vida foi interrompida aos 32 anos, deixando um legado que continua a fascinar historiadores e líderes. Agora vamos a uma história muito diferente, mas igualmente impactante, Anne Frank. Uma jovem cuja voz se tornou um dos símbolos mais poderosos de resiliência e humanidade durante o Holocausto. Anne nasceu em 1929 na Alemanha, mas sua família se mudou para Amsterdã para escapar da perseguição nazista. Aos 13 anos, Anne e sua família se esconderam em um anexo secreto para evitar serem levados a campos de concentração. Durante esse tempo, ela começou a escrever seu famoso diário, documentando os medos, esperanças e desafios diários de viver escondida. O diário de Anne não foi apenas um registro de eventos, foi uma reflexão profunda sobre a natureza humana, coragem e a esperança duradoura por um mundo melhor. Tragicamente, Anne morreu em um campo de concentração aos 15 anos. Mas suas palavras viveram, inspirando milhões ao redor do mundo e servindo como um lembrete dos horrores do ódio e da resiliência do espírito humano. Seu diário, publicado como Diário de Anne Frank, continua sendo um dos livros mais lidos do mundo. Outras jovens figuras notáveis. Embora Alexandre e Anne sejam bem conhecidos, a história está repleta de jovens que desafiaram as probabilidades para deixar sua marca. Joana d'Arc, com apenas 17 anos, liderou tropas francesas à vitória durante a Guerra dos 100 Anos, afirmando ter sido guiada por uma inspiração divina. Sua coragem e convicção mudaram o rumo da história, e ela foi posteriormente canonizada como santa. Malala Yousafzai. Nos tempos modernos, Malala tornou-se um símbolo global da luta pelo direito à educação. Aos 15 anos, sobreviveu a um atentado do Talibã e aos 17, tornou-se a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Tutankhamon, conhecido como Rei Tut, subiu ao trono do Egito aos 9 anos, e apesar de seu curto reinado, tornou-se uma das figuras mais icônicas do Antigo Egito. Greta Thunberg. Aos 16 anos, Greta iniciou um movimento global pela conscientização climática, mostrando que a idade não é barreira para o ativismo. Essas jovens figuras, assim como Alexandre e Anne, nos lembram que coragem, determinação e visão não têm limite de idade. O que conecta essas figuras extraordinárias ao longo do tempo é sua capacidade de agir de forma decisiva em momentos cruciais. Alexandre mostrou o poder da ambição e da liderança. Anne nos lembrou da resiliência do espírito humano nos tempos mais sombrios. Joana d'Arc provou que fé e convicção podem mudar o curso da história. Malala e Greta demonstraram que mesmo na era moderna, vozes jovens podem desafiar o status quo e inspirar movimentos globais. Essas histórias nos ensinam que a grandeza frequentemente emerge nos lugares mais inesperados e que os jovens têm o potencial de moldar o mundo, independentemente das circunstâncias. Por que essas histórias importam hoje? Em um mundo onde os jovens frequentemente enfrentam dúvidas ou descrédito, esses exemplos históricos são poderosos lembretes do que pode ser alcançado com coragem e determinação.
As conquistas de Alexandre ainda moldam o pensamento geopolítico. As palavras de Anne continuam ensinando empatia e a importância de se posicionar contra o ódio. A fé inabalável de Joana d'Arc inspira milhões até hoje. E figuras modernas como Malala e Greta mostram que as vozes jovens são mais cruciais do que nunca para enfrentar os desafios globais. Suas histórias nos desafiam a repensar como vemos a juventude, o potencial e o impacto. Elas nos encorajam a ouvir as novas gerações, apoiar suas aspirações e aprender com sua coragem. Se essas histórias de jovens que mudaram a história inspiraram você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um pouco de motivação hoje. Qual dessas figuras mais ressoou com você? Conte para nós nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais histórias incríveis do passado e do presente. Vamos continuar celebrando o poder da juventude e sua capacidade de mudar o mundo. Até o próximo vídeo!